Oi pessoal, tudo bem? Diretamente aqui da Espanha, solzinho agradável, ainda inverno, mas nada que se compare com a Dinamarca, é super agradável aqui. E hoje eu tenho um tema que eu acho bem importante deixar registrado para vocês aqui, para vocês terem sempre diversas ferramentas aí na sua caixinha de ferramentas para viver com mais facilidade. Pois então, as pessoas que eu atendo, não só pelas aulas de yoga, mas com mentoria, ao longo desses anos todos, sempre me trazem eventos de estresse, que às vezes tem conflitos no trabalho, conflitos no relacionamento, divórcios, momentos assim de tensão, e o yoga é uma ferramenta para amenizar, para dissolver essas tensões físicas e mentais. Mas eu quero deixar aqui uma dica para vocês, porque as pessoas pensam que a prática de yoga serve apenas para deixar mobilidade, alinhamento, força, para ter consciência corporal, coisas assim. Mas as pessoas, elas desconhecem esse aspecto que eu vou falar para vocês. Elas desconhecem esse aspecto de renovação que o yoga traz. Quando a pessoa passa por um momento de muito estresse, eu costumo recomendar que a pessoa vá para uma sauna. Sauna é uma experiência muito interessante porque é a volta para o útero da mãe, É um local seguro, acolhedor, e como a temperatura é alta, rapidamente você diminui a velocidade dos pensamentos, você diminui a tensão e o estresse, a ansiedade. Eu sempre recomendo. Eu acho a sauna uma ferramenta muito importante, para a autogestão, se você quer ser produtivo e estar bem, eu acho que ajuda muito. Então foi uma coisa que eu aprendi com a cultura escandinava, a sauna como parte da rotina semanal, e eu uso, qualquer momento na verdade eu uso até quando não há picos de estresse. Eu já uso isso como uma ferramenta de saúde, melhora o cardiovascular, melhora muitas coisas no corpo, Mas o ponto não é esse. O que eu quero deixar claro é a importância do uso da sauna nos momentos de emergência, momento de maior depressão, de maior ansiedade. A sauna acaba sendo uma ferramenta fácil, você não precisa ter muito conhecimento, diferentemente do yoga, que tem que ter um certo conhecimento para praticar. Sauna, você vai para a sauna, senta lá, fica em silêncio, não dá para usar o telefone, não dá para ler muita coisa, você vai ficar em silêncio, e depois de 5 minutos o seu ambiente emocional já é outro, fisicamente também. Mas obviamente existe uma outra prática que promove esse reset, que eu sinto que a prática da sauna promove, que é a própria prática de Hatha Yoga. Você produz um calor interno, e você acha em textos antigos, até dizendo a descrição, é como se você estivesse numa caverna gelada e você sai para o sol, uma coisa que esquenta o seu corpo, que conforta o seu corpo. E essa é uma sensação de uma boa prática de Hatha Yoga. A prática de Hatha Yoga, ela vai trabalhar torções, flexão para frente, flexão para trás, uma série de movimentos que ajudam a dissolver tensões também. Então é bom lembrar que a prática tem umas funções diferentes do que é o senso comum. Sabe aquela ideia que a gente não usa todo o potencial do nosso cérebro? Eu acho que é impossível você usar o seu potencial, de inteligência, o seu potencial todos de criatividade, se você vive sob tensão, se você vive com ansiedade ou com depressão. Então, essa é uma das razões que eu acho que é tão importante a prática de yoga. Claro que eu faço muitas outras práticas, por exemplo, como o banho gelado, como a sauna, como musculação, e tantas outras coisas. Mas
eu não conheço nada tão eficiente em promover essa renovação física e emocional, né, tão eficientemente quanto no yoga. Imagina que você, né, tem um processo de envelhecimento e tantos problemas que a gente tem para resolver na vida, mais o aprendizado de saber envelhecer com inteligência, e você carrega tensões, estresse, né, mágoas, conflitos na sua vida cotidiana. Então você percebe que isso aí não é carregar um peso, é carregar uma mochila desnecessária. Perceba isso. Então, assim, use o conhecimento, use ferramentas diferentes, seja sauna, seja mantras, seja vocalização de mantras também é uma prática muito boa contra o estresse, contra eventos em que você percebeu que ficou extremamente perturbado. O mantra promove essa sensação de calma e de renovação também. Então existem algumas ferramentas. Use-as. Essa é a dica. Use-as. Se você não conhece mantra, aprenda. Se você não conhece como que usa uma sauna direito, aprenda. Se você não conhece como praticar yoga, aprenda. Eu estou aqui. Mas use essas ferramentas, né? Porque não tem preço. Não tem preço você viver leve. Entendeu? Não tem preço. Não tem preço. Muitas vezes a gente faz besteiras na vida, a gente se relaciona com quem não devia se relacionar, ou tá num trabalho que o ambiente não é dos melhores, eu não sei. Cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem as suas batalhas, esses problemas de saúde para resolver também. Tem muitas coisas assim que a gente tem que lidar na vida. E aí, carregando um peso, né, de um estresse físico, puxa, fica tudo muito mais difícil. Então, minha recomendação é, assim que você identifica episódios que te perturbam, faça alguma coisa para limpar, para resetar o seu corpo, para tirar o estresse do trapézio, dos ombros, para respirar bem, que assim você vai viver de uma maneira muito mais leve. Mas repara uma coisa, cada pessoa reage de uma maneira diferente para os mesmos eventos. Tem pessoa que quando alguém a fecha no trânsito, fica bufando. E tem pessoas que deixa passar, fala, entendeu? Então você se treina essa reatividade. Se você é uma pessoa que fica com qualquer evento, né, com qualquer conta que chega, você se deixa perturbar muito, você vai envelhecer muito rápido. Essa é a verdade. O que a gente tem que trabalhar é a capacidade de não se deixar perturbar, tá? Entenda, yoga não é para você ficar flexível, é para você não se perturbar quando vem bomba, quando vem problema, quando vem uma circunstância ruim. Eu vou explicar aqui de maneira simples como é que funciona esse mecanismo. Você, na prática de yoga, você está aprimorando o controle sobre a respiração e se colocando em situações críticas, né, em posturas complicadas, em situações complicadas, e aprende nesses contextos de crise a ficar calmo, né? Você aprende a não se deixar perturbar, por isso que é um treino. Você não aprende só eu falando um vídeo para você aqui e aí você, entendi, é só eu não deixar me perturbar que eu já peguei os benefícios do yoga. Então quando vier um problema aí eu vou ficar calmo. Então eu nem preciso praticar yoga, é só ficar calmo. Em tese até seria isso. O problema é que você não aprende a tocar violão sem treinar. Você não aprende a andar de bicicleta sem treinar. Então a prática de yoga é algo regular e constante porque ela é o treino para que você efetivamente aprenda a se perturbar menos. Essa perturbação que eu estou dizendo é quando acontece algum evento que você fica mexido. Vamos dizer que você solta um pico de cortisol super elevado. Isso envelhece, né?
Basicamente isso, ou seja, se você se deixa perturbar perante os eventos, você fica, por falta de habilidade, permitindo que essas circunstâncias te envelheçam, tá? Então, olha aí, eu acho que agora você captou o espírito da coisa. Você treina não se deixar perturbar para não ter grandes picos de cortisol. Sacou? Então assim, a gente está envelhecendo, o DNA vai se danificando ao longo do tempo. Isso é um processo que talvez aí um dia seja mais parável, mas por enquanto ainda a gente envelhece. Só que a falta de habilidade na gestão, da reatividade, ela acelera o processo de envelhecimento. Então, por isso, entre outras coisas que eu acho a prática de yoga assim tão impagável, você tem calma para identificar o que é importante, o que é prioritário. Você está forte e preparado e treinado para reagir corretamente. Agora também tem um outro aspecto aí a ser apontado. Eu já morei em diversos países, diversas cidades, já tive diversos estilos de vida. Tem estilo de vida que eu tô mais de bicicleta, outros que eu tô mais de carro, outros que é grande cidade, outros que é cidade menor. E eu percebo claramente que o meio ambiente, ele é um fator muito relevante para o seu bem-estar. Tem gente que consegue viver maravilhosamente bem pegando trânsito todo dia, uma cidade caótica, e leva isso numa boa. Mas a gente tem que conhecer os nossos limites, tanto para saber a carga que você deve pegar, que vai ser bom para você, quanto para se expor a estresse que você tem a capacidade e habilidade de levar, de se relacionar. Não tente dar um passo maior que a perna, Então assim, se você percebe, para dar um exemplo bem prático, que você não consegue ser saudável, estar bem, produtivo, usando o seu potencial numa cidade, troque. Para quem me acompanha aqui sabe que eu já entendeu? Me permiti mudar tantas vezes, recomeçar tantas vezes. Eu não deixo de recomendar isso para as pessoas, que vale muito a pena você, sempre que possível, reavaliar os seus planos, reavaliar a sua rotina e mudar quando preciso. Mas é claro que tem gente que consegue estar num ambiente estressante, caótico e ficar zen. Eu lembro que, eu acho que é o professor Hermógenes no Brasil falava muito isso, que é muito fácil você ser zen no retiro, vivendo na montanha, no Himalaia. Eu quero ver você ser zen na Paulista. Não é fácil. Você tem que estar muito bem preparado, com muito domínio da sua reatividade, do seu cortisol, para não se deixar perturbar, manter a acuidade mental, emocional, para você não precisar de remédios para aliviar a pressão. Fica a reflexão aí para vocês.